Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, Marcos, capítulos 4 a 6. A constante rejeição à mensagem de Cristo, marcada pela perseguição e pelas muitas armadilhas dos fariseus e escribas, levaram Jesus a apresentar o seu reino, agora em forma de parábolas. Com isso, Jesus criava uma barreira, um impedimento para que aqueles que não reconheciam o seu reino fossem igualmente rejeitados, ignorantes em relação ao reino de Cristo. Isso é declarado no versículo de número 11 desse capítulo 4 de Marcos. A vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Os discípulos, ao ouvirem parábolas, poderiam reconhecer o reino de Deus. Mas há aqueles que Cristo desejava que permanecessem ignorantes quanto ao reino, assim as parábolas deixaria que vissem e não percebessem, e ouvissem e não entendessem. A primeira parábola contada por Jesus em Marcos 4 é a parábola do semeador, onde ele apresenta o semeador que semeou uma semente à beira do caminho, outra em solo rochoso, outra no meio dos espinhos e outra em boa terra. Esses contextos, essas terras em que a semente foi semeada, apresentam as respostas à pregação do Evangelho. A principal distinção entre o propósito de Marcos e o propósito de Mateus, como visto também lá em Mateus 13, essa mesma parábola, é representado pela pergunta que Marcos faz no início da explicação dessa parábola. Se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? É somente por meio da recepção correta da semente do Evangelho que se pode compreender o que é o reino de Deus, que tem sido rejeitado continuamente pelos fariseus e escribas nesse contexto de Marcos. Em seguida, Cristo prossegue apresentando a mensagem da luz. Ele chama atenção para que nós prestemos bastante atenção naquilo que ouvimos, pois aquilo que recebemos será tomado como medida do que nos será cobrado. Devemos ouvir com atenção, pois seremos cobrados com atenção. As parábolas do grão de mostarda e também da semente indicam o crescimento do reino de Deus. Com muitas parábolas, Jesus ensinava aquela multidão. A partir do versículo 35, Marcos volta a mostrar o poder de Cristo, revelando que ele é o rei conquistador. Ele é aquele que acalma a tempestade, que domina sobre a criação. É ele quem cura o endemoniado Gerazeno, que parecia um homem totalmente sem esperança e sem salvação. E quando o povo daquela região notou aquele homem agora vestido em perfeita ordem, eles mesmos tentaram lançar Jesus fora, o expulsaram da região, mostrando que Jesus expulsou o demônio do Gerazeno. Mas ainda assim, havia muitos ali que rejeitavam o reino, que não queriam Jesus por perto. No capítulo 5, Marcos continua apresentando os relatos do poder de Cristo. Ele é quem ressuscita a filha de Jairo e no caminho até essa ressurreição ele cura uma mulher enferma, que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. A partir do capítulo 6 vemos que a oposição a Cristo vai aumentando cada vez mais. Ele é rejeitado em sua própria terra, em Nazaré. Mas em resposta, Jesus comissiona seus discípulos e os envia, e eles têm sucesso na missão, expulsando muitos demônios e curando numerosos enfermos. O relato que Marcos faz da morte de João Batista servia como uma advertência ao que aconteceria com Cristo. O mensageiro do rei foi morto, e agora o rei aguardava o mesmo destino. Ainda assim, Jesus, o grande rei, continuava demonstrando seu poder, tanto pela provisão de pães e peixes na primeira multiplicação, como também com outros sinais, andando sobre as águas e curando em Genezaré. Apesar de toda oposição, o reino de Deus continua avançando. O rei é poderoso, ele fala por meio de parábolas, a fim de trazer conhecimento e ensinamento apenas aos que pertencem a ele e aceitam o seu reino. Mesmo com toda a rejeição, esse rei continua mostrando o seu poder. Ele manifesta o seu poder sobre a criação, sobre os demônios, sobre as enfermidades e até mesmo sobre a própria morte, ao ressuscitar a filha de Jairo. Com isso, Marcos pretendia que seus leitores reconhecessem que Cristo é o grande rei, ele é poderoso,
Ele é digno da nossa confiança e devemos nos submeter a Ele como Rei que governa e provê tudo que é necessário para nós. Tudo que precisamos está em Cristo. Marcos engrandece a Cristo como o grande Rei, que semeia sua palavra na boa terra, que faz com que ela frutifique em abundância. Ele é o Senhor do reino, que fala com a autoridade divina e revela a sua vontade aos seus súditos. É Ele quem domina sobre o caos, sobre a criação. É Ele quem liberta os oprimidos pelo diabo. É Ele quem dá vida aos mortos. Mesmo sendo rejeitado, o grande Rei continua manifestando seu poder, comprometido em cumprir a sua missão redentora. É Ele quem revela o caráter de Deus em poder e misericórdia, suprindo e cuidando do seu povo. Por meio desses capítulos, Cristo afirma que o reino chegou e continua avançando pela sua palavra e pela sua presença gloriosa. Cristo reina com poder e graça. No Evangelho de Marcos, nos capítulos 4 a 6, nós vemos como sua autoridade se manifesta de forma extraordinária, não apenas em momentos de grande adversidade, mas também no cotidiano, no dia a dia. Quando os discípulos estavam no mar enfrentando uma tempestade violenta, Jesus estava com eles, dormindo tranquilamente, como se estivesse nos ensinando que mesmo em meio ao caos, podemos confiar em sua paz. Somos chamados aqui a não andarmos ansiosos, mas a desfrutarmos da companhia de Cristo, tendo contentamento e paz nele, sabendo que ele é poderoso para acalmar o caos em nossa vida, em nosso dia a dia. O capítulo 5 demonstra o poder de Cristo sobre os demônios, sobre a morte, sobre as enfermidades, e em tudo isso também aprendemos que servimos a um Rei poderoso, que age em favor do seu povo, que é gracioso com os que o temem, que é poderoso para reverter o coração endurecido sob o domínio do pecado, sob o domínio de Satanás. Nos trechos finais do capítulo 6, nós aprendemos também a necessidade de depositarmos a nossa fé e esperança em Cristo. Não devemos andar incrédulos, rejeitando ao grande Rei como muitos fizeram, mas devemos humildemente nos prostrar e adorarmos a Jesus Cristo, o Rei poderoso, que estabeleceu seu reino em poder e virá em glória no dia final.